Então, gente, boa noite. Hoje a gente dá início a uma série de lives aqui no Cinegrafando, conversando com nomes do audiovisual brasileiro. E a entrevistada de hoje é Tuca Siqueira, cineasta recifense. Opa, tudo bom, Tuca? E aí, tudo bom? Tudo Tá certo. bem? Tudo Como é que tá jóia. nessa quarentena? Então, sobrevivendo, né? Estamos lidando aí com essa realidade nova e tentando respirar porque não tá fácil, né? Pois Já é. não, já não basta a gente ter que lidar com uma pandemia, né? Que é uma situação super difícil no mundo inteiro e a gente ainda tem que lidar com a dificuldade de gestão pública, né? Diante da pandemia. Mas é isso aí. De Tamo fato, aí. há no mínimo, uma falha de comunicação entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Me parece que o presidente É, não está falando a mesma linguagem. eu acho que a gente está correndo risco de vida, inclusive. Entrando na questão cultural, né? Você estreou um longa-metragem em 2017, começou a carreira em festivais, né? Festival do Rio, a Mostra de São Paulo também, filme chamado Amores de Chumbo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o filme, como é que surgiu a ideia e onde é que a gente pode ver o filme. Então, esse filme ele está disponível nas plataformas, no Now, na Amazon, e ele é exibido com frequência no Canal Brasil também. O Amores de Chumbo estreou em 2017, a gente filmou em dezembro de 2015 e a gente demorou um pouco para finalizar porque a gente já passou pelo atropelo de sofrer um golpe político, né? Nossa presidenta eleita democraticamente, ela foi deposta, né? E aí o governo Temer entrou e eu não sei se você lembra, Odinho, assim, que o Ministério da Cultura ficou quase 20 dias sem existir. Depois voltou a existir e tal, e isso atrasou, enfim, uma infinidade de projetos e o nosso também no meio. Mas o Amores de Chumbo aconteceu porque a temática faz parte da minha vida, né? Assim, eu sou filha de ex-presos políticos e eu escutava muitas histórias. Tive acesso, costumo dizer que tive acesso a uma história do Brasil que eu não escutava em sala de aula, né? Então era um relato diferente do que se pregava em sala de aula, pelos livros e tal. E tinha um certo encantamento pela temática. Mas eu queria tratar de histórias de amor, que, enfim, elas eram tão intensas, né, que a qualquer momento você poderia cair, né? Quem estava vivendo o movimento político, a clandestinidade e vivendo um grande amor, vivia nessa tensão, né? Mais um elemento de tensão na vida, né? Como se não bastasse fugir da própria repressão. Mas isso sempre me encantou muito. E aí, em 2008, no primeiro edital que a gente teve aqui do audiovisual, o primeiro, aí eu aprovei o desenvolvimento desse projeto, que na época era um filme de época. E aí eram três histórias de jovens, assim, jovens casais, essas histórias se cruzavam e tal. E aí depois eu ganhei esse edital e eu escutei várias histórias reais que embasaram o primeiro tratamento de roteiro. Mas alguma coisa não. Tinha alguma coisa que não funcionava para mim, assim. Então eu deixei esse roteiro meu guardado, daí cantando. Acho que quem tem experiência com cinema sabe o que é isso, né? Muitas vezes a gente escreve, mas deixa lá no cantinho, né? Não é a hora ainda do filme e tal. E daí depois, quando ele já estava lá, pelo sétimo tratamento, aí eu fui fazer um curso em Cuba, um curso de roteiro. E acabou que na volta de Cuba eu entendi que eu queria fazer um filme que meus protagonistas não eram tão jovens assim. Eram pessoas que tinham passado por aquela experiência, mas já estavam numa idade mais madura, né? E iam rever a sua história. Então, assim, eu trouxe Renata Misrahi, que é a co-roteirista, e a conheci em Cuba.
Nesse momento, a Plano 9 já estava com a gente, Manu Costa, Henrique Spencer. E, e assim foi lidando. E eu fiz 2 filmes, só para concluir isso, fiz 2 filmes que me ajudaram muito a tomar essa decisão. Um curta chamado Vou Contar para os Meus Filhos. Esse curta está disponível na internet, que é sobre um reencontro de ex-presas políticas que tiveram na penitenciária feminina do Bom Pastor. E A Mesa Vermelha, que também está na internet, também livre, que era a mesma coisa, só que com os homens que estiveram presos tanto na Casa de Detenção, que hoje é a Casa da Cultura, quanto na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. E aí eu escutei 40 e poucas pessoas que têm a idade dos meus personagens do Amores de Chumbo, entende? Então Então, teve um trabalho documental também por trás. não foi nada pensado. Eu aceitei um convite de roteirizar e dirigir esses 2 filmes. Assim, era um filme que foi idealizado por Lília Gondim e Yara Falcon. São 2 ex-presas políticas e Yara não está mais com a gente, ela já faleceu. E o Movimento Tortura Nunca Mais. E aí todos me convidaram para roteirizar e dirigir esses 2 filmes. Mas não era uma coisa assim, vou fazer aqui um laboratório, sabe? Para um filme de ficção. Não era uma coisa pensada, mas a vida vai desenhando, né? Caminhos. E o recorte, pelo que você até ressaltou, é diferente. Em geral, os filmes aqui do cinema brasileiro tratam da luta armada propriamente dita, quando vão abordar. E o Amores de Chumbo, ele aborda o pós-ditadura, né? O amor na terceira idade desses 3 personagens que são feitos pelo Aderbal Freire. Juliana Carneiro da Cunha está no filme também, e a Isso. Augusta, né? Sim, Juliana Carneiro da Cunha ficou muito conhecida pelo Lavoura Arcaica. Foi de lá que você decidiu chamar ela para o filme? então, Juliana, é engraçado que Juliana, ela foi inclusive lembrada como sugestão por mais outras pessoas. Quando a gente está pensando em fazer o filme, né, a gente conversa com bastante gente, assim, escuta indicações e tal. E aí eu me lembro que nesse processo de busca de quem poderia fazer essa A gente já personagem, tinha um olhar para já tinha um Juliana. olhar para Juliana, mas eu me lembro que João Júnior chegou a falar de Juliana, que é um grande produtor daqui, né? André Brasileiro chegou a lembrar de Juliana, e eu acho que vários olhares chegaram até Juliana, porque ela tem esse magnetismo que funcionava muito, né, para Maria Eugênia. Assim. Juliana, ela inclusive mora na França, e a nossa personagem mora na França e volta depois de 40 anos. Tinha uma cena que era super importante para mim, que é uma cena que envolve uma dança. Não vou falar muito, senão perde a graça. Mas uma cena que envolve dança. E Juliana, ela é bailarina, ela continua sendo a bailarina e ela teve uma formação, sabe? E então tudo casava no final das contas, assim. E aí a gente fez o convite e eu sou grata até hoje por ela ter aceitado. Ela é a Derbal, né? Aproveitar para mandar um abraço para Camilo Cavalcante, que está acompanhando a live da gente. Ai, que bom. Um abraço, Camilo. Então, você, enquanto mulher, certamente enfrentou muita dificuldade para lançar o longa-metragem. Ainda a luta é muito árdua para que mulheres ocupem espaços no audiovisual. Ainda é muito difícil, sobretudo numa posição de destaque como a direção, né? Como é que Uhum. você enxerga essa questão? Olha, eu enxergo com muito cansaço. Muito cansaço, assim, porque na realidade tudo que eu queria era que a gente nem precisasse mais falar sobre isso, sabe? Assim, que a gente tivesse em outro patamar, mas isso não é real e a gente precisa de fato sim falar sobre isso nessa conversa aqui. Mas é impressionante, assim, acho que não é um privilégio também do audiovisual, né? Em várias outras carreiras as mulheres têm uma certa dificuldade de ter algum protagonismo mesmo, de estar em espaços de liderança, mas é necessário que a gente se articule muito. Eu tenho pensado muito nisso também nessa quarentena, que
com todos os retrocessos que a gente teve do cinema, né, e das políticas públicas para a cultura em geral, isso afeta muito diretamente as mulheres, porque muitas vezes elas são as primeiras a serem escanteadas, né? Então é como se a gente tivesse dado assim vários imensos passos para trás, assim, sabe? Todo mundo dá um passo para trás, a cultura inteira, o audiovisual, mas parece que nós mulheres ainda recuamos um pouco mais. E a gente precisa dedicar tempo à causa, sabe? Onde, assim, tudo que a gente queria era fazer a mesma coisa que os nossos companheiros estão fazendo, os nossos amigos, diretores e roteiristas, é simplesmente dedicar tempo para fazer seus filmes. Além de dedicar tempo para fazer os nossos filmes, a gente precisa dedicar tempo para uma luta política de visibilidade, de ocupação de espaço. Então cansa, de fato. Mas eu acho que assim, a gente conseguiu avançar. Bom, antes dessa queda, né, dos últimos anos, a gente tinha conseguido avançar com algumas políticas. A gente tem mais espaço dentro de bancas de seleção e de avaliação, de editais. A gente tem um governo do estado que está atento a isso, né? Porque eu falo do governo do estado porque o nosso principal edital hoje de aporte é o Funcultura pelo governo do estado, porque a Ancine ela está paralisada, né? Praticamente paralisada. Então, assim, existem avanços, sim, mas a gente está muito longe do que a gente gostaria, sabe? E eu percebo que eu tenho consciência de que eu comecei junto com vários colegas que são contemporâneos meus, mas que tudo para mim foi mais lento, digamos assim. E antes eu não tinha consciência, eu só achava que era mais lento, eu só achava que era assim, poxa, mas, ai, sei lá, será que... Pô, demorei, né? Talvez tenha sido um problema disso, talvez tenha sido... Depois é que a ficha cai, sabe? Que, na verdade, é porque para a mulher... Você tem que provar muito mais, né, o seu trabalho, o quanto você é boa, o quanto você está pronta, né? E é isso, mas eu acho que a gente não vai poder agora largar o osso, sabe, dessa luta coletiva. Vai ter que continuar nela. Uma coisa que a Lê Calado comentou aqui, que passa também pela questão do protagonismo feminino enquanto personagens também, que ainda é reduzido. E eu acho que em Amores de Chumbo a gente experimentou isso nível master. Estou dizendo isso porque, assim, é um filme que é dirigido por uma mulher, né? Ele é escrito por duas mulheres, Renata e eu. Ele é dirigido por mim, ele é produzido por três mulheres, Manu Costa, Carol Vergolino e Raíssa Costa. Ele é montado por Joana Collier, né? Então o discurso fílmico todo, do roteiro, a direção, a montagem, está na mão de mulheres. Ele tem duas mulheres, né, num triângulo ali, num protagonismo, e a gente ainda trabalha com uma faixa etária dos personagens que não é muito comum. Então, assim, cada vez que o filme chega em uma plataforma diferente, eu sinto uma vitória, sabe? Uma alegria. Porque é difícil mesmo, assim. É muito difícil. Óbvio, a gente não vai deixar de fazer e a gente quer ocupar mais espaços ainda, mas estamos aí para usar mesmo, né? Você tocou num ponto extremamente sensível. Claro que a gente está em meio a uma pandemia em razão do novo coronavírus, mas a cultura já estava parada antes disso, né? E hoje a gente observa uma certa confusão no governo federal, que acabou com o Ministério da Cultura desde o começo, transformou em secretaria, que estava vinculada ao Ministério da Cidadania, agora está passando por uma transição para o Ministério do Turismo. E na semana passada teve uma entrevista muito polêmica, no mínimo, da Regina Duarte na CNN, né? Como é que você avalia o momento da cultura no Brasil? Não há diálogo com o governo federal, de fato? Eu acho que sobre a entrevista com Regina, eu não sei nem se há o que comentar. Eu só consigo lamentar. Porque eu acho que
que é isso, né? Ela não nos representa. Ao mesmo tempo, é extremamente coerente com esse governo que está aí, né? Que é um governo que não é sensível. Eu acho que, para além de não ser sensível ao campo, né, das artes, ele persegue, de fato, né? Eu acho que isso é uma perseguição. Não falo só para o cinema, não é um privilégio do cinema, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que o cinema é uma arma muito forte e ele sabe disso. O governo sabe disso, tem percepção sobre isso, né? Então a gente começou a caminhar mal desde o começo do governo Temer. Foram 2 anos, né? E de lá para cá é só queda livre, assim. Eu não sei se eu consigo ser tão otimista, sabe? Para falar coisas aqui. Eu acho que eu acredito muito na gente. Acredito muito nisso aqui, nessa conversa que a gente está tendo. Eu acredito muito nas pessoas, nos artistas. Eu acho que a gente não pode desistir. Mas eu não sei se a gente... Eu não consigo ver com tanta perspectiva otimista o que vem por aí, porque eu nem estou mais esperando o que vem por aí, porque eu acho que já está posto. E o cenário que está posto é muito cruel, né? É um cenário muito feio, assim. É de uma direção de arte desajustada, sabe? Digamos assim, esse cenário que está posto. Errada, completamente errada em todos os sentidos, assim, não tem um elemento que dialogue com o outro, assim. Mas é isso, a gente está consciente, a gente está com uma dificuldade gigantesca, porque além disso a gente enfrenta uma pandemia, essa pandemia faz com que a gente não possa estar na rua é de fato necessário que as pessoas estejam em casa, que se isolem, né? Porque senão a gente não consegue combater essa pandemia, esse vírus. A gente precisa salvar as vidas da gente e dos outros, né? É um momento de pensar no coletivo, né? Fortemente. E aí a gente não consegue ir para a rua, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue gerar renda, assim, diferente de outros países da Europa, em que os artistas têm acesso a uma política pública, né? Então, assim, eles estão em casa isolados, mas eles têm um apoio do Estado, né? No sentido de receberem alguma coisa. A gente não passa por nada disso, absolutamente nada disso. E tem muitos profissionais do audiovisual, assim, eu posso falar mais do audiovisual porque é onde eu atuo, né? Que estão muito mal mesmo, assim, sabe? As pessoas estão sem dinheiro para pagar suas contas para comer mesmo. E quem não está nessa situação está vivendo das suas reservas. E a gente está tentando se ajudar entre nós. Mas é uma situação muito difícil e triste, porque você vê muita gente extremamente competente que dedicou anos da sua vida, sabe? Estudando muito, se dedicando muito, e em escalas diferentes, em funções diferentes. Não estou falando só de diretores, certo? Estou falando de todos os profissionais. E esses profissionais pondo em dúvida a sua carreira, sabe? Se questionando, assim, se é bom mesmo, se vale a pena, o que faz. Isso é muito triste. Porque a gente sabe que enfim, tudo que vem sendo feito é para a gente se sentir mal mesmo, para a gente se desestabilizar e não querer produzir, né? E quando a gente não produz, a gente também não contesta, que a arte tem essa função, né? E puxando justamente para o audiovisual, 2019 foi um ano luminoso para o cinema brasileiro, especialmente no Festival de Cannes. Os prêmios recebidos por Bacurau, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e o filme do Karim Ainus, A Vida Invisível, que ganhou o Certain Regard, que foi um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Na verdade, os dois foram, né? E é um momento de extrema diversidade e o cinema brasileiro acaba se sobressaindo diante de um cenário muito desfavorável, né? Apesar de tudo. É muita contradição, não acha? Com certeza.
Imagina, no momento que a gente tem o que deveria alavancar, né, a autoestima do cinema nacional, que eu acho que em algum grau alavanca sim, né, porque a gente se sente representado ali, né, ao mesmo tempo a gente vive uma tentativa de abafar, né, todo o nosso trabalho, né, o talento que a gente tem, né, para fazer cinema e tal. É uma contradição muito grande, assim. Às vezes eu fico pensando, aqui são 2 meses já, né? Quarentenada. São 2 meses. E aí eu fico pensando assim, porra, eu tento acompanhar algumas lives, alguns trabalhos de alguns amigos que não necessariamente são de cinema. Na minha formação, eu não tenho essa palavra cinéfila, eu não sou uma cinéfila, assim, muitas vezes, ao invés de estar numa sala de cinema, eu estava num espetáculo de teatro, eu estava num espetáculo de dança, eu estava acessando outras linguagens de arte. Mas eu fico pensando na potência que os artistas têm. Eles estão salvando a vida de muita gente, né? Com as lives e com sua própria produção. Imagina se a gente estivesse vivendo esse mesmo momento que a gente está vivendo, porque a gente não ia ter como não viver, mas com um governo que fosse atento ao papel da arte nesse momento. Porque não há como resistir ao real, né? Sem fabular, sem acessar a arte. Se a gente não acessa, a gente pira e esse contato com o real grosseiro, né, e cru, ele é desesperador. Então eu fico pensando assim, imagina se a gente tivesse vivendo esse momento, mas com um governo que compreendesse, né, o nosso papel, assim, a nossa potência. Eu acho que temos muitos heróis. Odini? Eu não tô conseguindo acompanhar o Odini. Aí eu vou fazer o Na seguinte, eu vou ver aqui transmissão, os acho comentários, que tá? travou a tua Oi. tela. Eu acho que voltou agora. Só pegando alguns comentários aqui, Aham. Pepita fala que é exatamente a cultura, né? A importância da cultura que, que faz o governo perseguir o cinema não alcançam na importância a cultura em nenhuma dimensão. Foi o que ela colocou aqui. Sim. Inclusive, E a Lei Pepita, Calado no falou que é uma Instagram. tentativa de abafar a cultura, né? Mas um pouco mais de amenidade, né? Puxando agora para um momento mais leve. O que é que você tem assistido nessa quarentena? Ouvido, enfim, visto série, filme, o que é que você tem feito, assim? Então, eu finalmente consegui assistir uma série inteira de 4 temporadas, uma série longa de 4 temporadas, que eu acho que todo mundo já tinha visto, menos eu, que é A Casa de Papel. Ah, E, e me prendeu bastante, assim. Eu gostei muito. Eu tenho visto coisas muito soltas pela internet. Eu acho que eu nunca tinha feito isso, assim, de estar garimpando tanta coisa, sabe? Solta de YouTube mesmo. Tem amigos criando muitas iniciativas e eu fico boba com essa capacidade, assim, eu fico feliz. Tem uma série que começou no YouTube que são episódios curtinhos, chama Teia. Tem direção de Dea Ferraz, que é uma diretora pernambucana, e é com Cláudio Ferrário. E aí ele faz o papel de um contador de mistérios. E, se eu não me engano, toda quinta-feira tem sido liberado um novo episódio. Eu tenho acompanhado, eu gostaria de deixar essa indicação aqui. Tenho lido coisas muito fragmentadas, eu não estou tendo concentração para começar um livro, continuar nele, terminar. Então, começo um, solto, já pego em outro, aí leio um texto solto aqui. Eu não estou conseguindo concentração para adentrar numa leitura, assim. E estou trabalhando, estou terminando 2 projetos, estou estudando bastante.
E é isso. Então, uma pessoa que você conhece, Luciano Siqueira, já ouviu falar? Ah, acho que sim. Vice-prefeito do Recife também. Ele comentou o Ah, seguinte: vocês lidam com o sonho e são a alma de nossa gente. Haverão de resistir e vencer, pois essa é a sina do nosso povo. Foi o que ele comentou. ai, que bom, vamos nessa. Né? Estamos tentando. É, eu só queria agradecer todo mundo que está aqui, porque eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas um abraço aqui para Pascoal. Pepita é Séfora Silva, ela é diretora de arte do Amores de Chumbo, viu, gente? A Lei Calada, Maravilha. maravilhosa. Pascoal falou: essa mulher representa maravilhosamente. Oh, Joana Cospe Fogo, De Joana é uma longa-metragem, grande. Hã? puxando para longa, você falou de dois projetos. Entre eles tem um longa-metragem que você está trabalhando. Nesse momento, não. A gente tem um longa que ele já foi aprovado, mas a gente está há 2 anos esperando a liberação para produzir. A E gente essa deveria ter liberação, filmado ela ele depende de qual esfera federal mesmo? É Ancine ou não tem nada a ver? Fundo setorial? é fundo setorial junto com o Fundarp. É pelo edital do audiovisual. É uma ficção, chama Coração de Lona. E a gente deveria ter filmado no segundo semestre do ano passado, mas a gente ainda não tem nenhuma previsão porque, enfim, a gente não recebeu ainda esse valor. Tem uma outra série também, que é uma série aprovada pelo edital da TV Pernambuco, que é uma série que chama O Canto Delas, é uma série documental, mas que fala de protagonismo feminino, né, dessa coisa do empoderamento da mulher dentro do ativo. O Coração de Lona já é uma ficção que fala sobre uma família circense. E o que eu estou finalizando agora são 2 séries documentais. Uma com a REC, que é para um canal, é uma série de cultura e é um canal fechado de turismo. E é uma série muito maravilhosa que a gente tem, cada episódio tem personagens, tem apresentadores que não são apresentadores nos guiando. Então a gente tem um episódio com Felipe Machado, um outro episódio com Joana Lira, outro episódio com Raul Lodi, Laís Vieira, e aí essas pessoas vão conduzindo o espectador para visitar lugares do Recife que elas têm relação. São 8 personagens. E tem uma outra série que se chama Hoje Pode Ser Amanhã, que é uma série com protagonismo infantil, que eu fiz o desenvolvimento dentro do núcleo criativo do ateliê e que eu estou finalizando esse roteiro. E aí, concentrada nisso, estudando outras coisas, tentando me alimentar. Joana está perguntando aqui, Tuca, em que ou quem você se inspira, em quem você se inspira para se reinventar e criar novos imaginários? Tanta gente. Mas assim, acho que se eu for falar aqui vários nomes, vai ser uma bem gigante. Mas eu me inspiro nas pessoas, em gente real. Eu me inspiro em gente real que construiu uma história que eu admiro ou que vive até hoje uma história que eu admiro. E, e por serem reais, eu acho que é por isso que eu acho que a gente não pode desistir, sabe? A minha inspiração ela não está na ficção, ela está na realidade. Mesmo quando é para construir uma ficção. Então você está inserida dentro da cadeia do audiovisual pernambucano, que é um segmento de muito destaque e bastante reverenciado no Brasil inteiro e reconhecido por isso, né? Na sua opinião, o que é que faz o audiovisual pernambucano tão especial assim? O que é que faz? Eu, eu acho que
eu acho que esse destaque que o cinema pernambucano tem, é, na minha opinião, que é bem pessoal, eu acho que é um cinema que permite o erro. Eu não sei se eu estou certa, assim, mas me parece que pode ser isso, sabe? Que permite o erro, que permite uma sujeira estética, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é que a gente não faz um filme, esteticamente, a gente já se diferencia dos filmes é, de outros estados, de outros países, mas eu acho que personagens que são personagens que erram muito, sabe? Esteticamente, não tem uma coisa muito perfeita ali de total controle. A gente permite o erro na narrativa, na estética, na construção desses personagens. Mas isso eu estou arriscando um palpite bem pessoal. E eu acho que pode ser por aí, sabe? Mas eu acho que o cinema pernambucano, ele é muito diverso dentro dele mesmo, né? Eu não acho que tem uma coisa assim, você identifica isso aqui é cinema pernambucano. Você acha que tem? Eu acho que Não, o que passa. o que une mesmo é o edital, né? Em geral, que financia os filmes, mas são histórias muito plurais, né? Não dá para falar em uma escola cinematográfica. O que une mesmo é a geografia, mas você definiu muito bem. Eu acho que tua frase, um cinema que permite o erro, sintetiza bastante o que é o cinema feito em Pernambuco. E eu acho que nem é bacana pra gente. A gente também não quer essa caixinha, sabe? Do cinema pernambucano, assim, tá. Isso aqui é. Eu acho que tem uma diversidade enorme. Se você for pegar, assim, se a gente agora definir 8 nomes, assim, de 8 diretores diferentes, diretores e diretoras, né, diferentes, a gente vai ver que um não tem nada a ver com o outro, né? Isso é muito bom. Eu adoro isso. Fora você, de mulheres no audiovisual pernambucano, na linha de frente da direção, a gente tem a Renata Pinheiro, a Adelina Pontual também, não é? Sim, Dea Ferraz, Dea né? Ferraz. A gente tem muitas diretoras. Cecília da Fonte, né? A gente tem muitas diretoras, assim. É, e tem, por exemplo, Séfora, que está aqui, ela é diretora de arte, mas ela tem curtas que ela dirigiu, ela tem projetos em longa, né? Tem produtoras que são mais conhecidas como produtoras, por exemplo, Isabela Cribari. Tem um curta maravilhoso. A gente tem Bárbara Cunha, que está chegando aí com projetos também super interessantes. A gente tem vários nomes, assim, vários, assim. A gente tem Yane Mendes, que é uma geração mais recente, né? Eu não sei se você sabe, mas em 2011 a gente fez um projeto chamado Olhares sobre Lilith. Não sei se... Acho que já faz bastante tempo, né? Faz um tempinho. Agora você chegou a comentar em particular comigo, mas pode detalhar para quem não está a par do projeto. Pronto, em 2011 a gente fez um projeto chamado Olhares sobre Lilith, Alice Gouveia, que é outra diretora também, pernambucana, a gente preparou um projeto, na época não era do edital do audiovisual, era em artes integradas, que a proposta era ligar literatura a audiovisual. Então, existe um livro chamado As Filhas de Lilith, de Cida Pedrosa, que são poemas, né, que tem ali um abecedário, e aí cada letra e cada poema foi transformado num filme, um curta. E aí foram 22 diretoras. Isso em 2011. Desde consagradas como Cátia Mezel, Lucia Alcântara, né, já conhecidas, até mais jovens, bem jovens na época. E aí muita gente ficou surpresa, assim, mas como assim? Vocês não vão encontrar 22 diretoras no Recife? E a gente falava, existe sim. Existem as 22 diretoras, existem muitas diretoras. A questão é uma questão de visibilidade, né? E olha que a gente não tinha nem esse nível de discussão que a gente tem hoje, sabe?
sobre a visibilidade da mulher no cinema. Não estou falando nem do cinema pernambucano, estou falando no cinema. E aí esse projeto é um projeto incrível, assim, Mariana Porto, que é uma outra grande diretora que a gente tem, tá lá, Tila Chitunda, maravilhosa. É porque, se eu for citar aqui o nome de todo mundo, mas são 22 mulheres. Então, o que eu queria te dizer é que se em 2011 a gente fez um projeto em que 22 mulheres produziram filmes, a gente tinha curta, de animação, documentário, ficção, videoclipe, todas as linguagens eram aceitas nesse projeto. Se em 2011 a gente tinha essa quantidade, hoje, né, a gente tem uma infinidade de nomes. Wilfred Gadeira mandou um abraço para você aqui. Wilfred. Que ótimo. Suan, tô vendo aqui, né? Tem muita gente legal aqui. Ai, Tem gente, um Mari- beijo para todo mundo. várias pessoas. Então, eu queria, para a gente concluir, que você falasse, recomendasse que o público visse o Amores de Chumbo e só reforçando onde é que o público pode ver o teu filme e outros projetos seus também. Tá bom. Agora no final de maio a gente vai colocar no ar o site do Amores de Chumbo, que tem extras que podem ser acessados lá, tá bem bacana, a gente está finalizando esse site. Novamente, é possível assistir o Amores de Chumbo nas plataformas na Amazon, né, no Prime Video, do Now, na plataforma Now, e também pelo Canal Brasil, que é exibido com frequência. Os outros projetos, assim, outros filmes, alguns estão disponíveis na internet, né, estão soltos, assim, não tem um canal muito organizado, que as pessoas encontrem tudo lá. Preciso me organizar, eu acho que a quarentena vai servir para isso, inclusive. Mas são 8 curtas, 4 séries, 2 longas, tem bastante material aí nessa história. São 17 anos de audiovisual. Meu primeiro Muito curta tempo. foi em 2003. Concluindo agora para valer, o Amores de Chumbo, a ditadura, a gente já falou, é o pano de fundo, e a gente vê muitas pessoas indo às ruas nesse momento para pedir intervenção militar, na volta da ditadura, fechamento do STF, do Congresso, de outras instituições democráticas, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que de alguma maneira a gente já está vivendo. Já começou. A gente já está vivendo, sabe? Eu acho que a gente não precisa. Acho que não precisa nem oficializar essa ditadura. Mas a gente já tem um governo federal bem aparelhado, né? Com vários militares, assim. Eu acho que a gente já está vivendo, no campo artístico, a gente já está vivendo isso, né? Fortemente, essa perseguição, essa negação da nossa existência, né? E eu acho que em diversas outras áreas também. Então, como eu te falei, a gente filmou em dezembro de 2015. A gente não imaginava que meses depois a gente ia sofrer um golpe político. E a gente não imaginava que quando a gente lançasse em 2017, em 2018, ele foi lançado nas salas de cinema do Cinemark em 18 capitais ao mesmo tempo, 19 capitais ao mesmo tempo, em 20 salas. E a gente não imaginava que a gente ia estar vivendo um cenário já completamente diferente, né, de 2015, mas eu acho que o filme, qualquer filme, qualquer produto, né, artístico, ele tem essa capacidade, né, assim, do contexto, de se ressignificar diante do contexto. Né? Então, quando a gente pensou Amores de Chumbo, a gente pensou de fato num filme que é uma história de amor. E que tem um pano de fundo lá, uma situação política, né? Histórica. E aí o filme ganha uma outra leitura diante desse cenário todo que a gente está vivendo hoje. Mas eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu acho que a gente já está vivendo, a gente já tá vivendo o que a gente não gostaria
de aceitar. E eu acho que, assim, reconhecer que a gente já vive um período de, de opressão e um período quase ditatorial, não significa aceitá-lo, sabe? Reconhecer talvez seja o primeiro passo para a gente tentar reagir, para a gente entender onde é que a gente está, sabe? Se encontrar, se achar e tentar reagir. Então é isso. Eu acho que tem dias que a gente está mais otimista, tem dias que a gente está menos, e assim a gente vai enfrentando esse momento crítico, né? Mas eu penso isso, eu penso que a gente já está vivendo. Eu acho que desde do golpe, da saída de Dilma, eu acho que a gente já vive uma ameaça constante contra a democracia. Então, os dias não têm sido fáceis, assim, porque a gente já se sente ameaçado por uma pandemia e a gente se sente ameaçado também politicamente, né? Por uma questão de ter o Estado de direito democrático, que me parece que está ficando cada vez mais raro, não diria confuso, eu acho que está ficando cada vez mais claro e mais raso, sabe? E mais a gente, enfim, é um momento de muitas limitações. Mas o que eu queria dizer para as pessoas é que elas continuem acessando a arte, na escolha que elas tiverem, se for cinema, se for filme, se for literatura, se for poesia, se for teatro, né? A gente vê que tem alguns espetáculos que a gente consegue acessar. Se for pintando, fotografia, o que quer que seja, mas que elas façam isso até para se protegerem, para terem um pouco de sanidade, sabe? Assim, é preciso, a gente precisa, assim, a gente precisa ficar em casa. Além de ficar em casa, a gente precisa acessar a arte. Porque senão a gente não tem sanidade nenhuma, assim. É verdade. Te agradeço muito pela conversa. Muito obrigado por ter aceitado em participar com a gente aqui no Cinegrafando. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo que assistiu. Beijo, Também, gente. Força. Força, também Odinho. Que bom que você... força para todos nós, né? Que bom que você está fazendo essa iniciativa que ajuda também a gente. Que bom que você sugere sempre nesse perfil filmes e, enfim, todas as outras sugestões que fazem parte das temáticas que você aborda. Por favor, não desista e continue, viu? Pode deixar. Só lembrando para o pessoal que acompanha aqui o Cinegrafando que na segunda-feira a gente vai conversar com o George Pereira. Quem vai conversar com ele é o Vanderlei Andrade. E na sexta-feira a gente vai ter Paulo Caldas, diretor do Baile Perfumado. Que ótimo. Cada semana a gente vai conversando com nomes importantes do audiovisual. É isso, abraço. Muito obrigado por ter acompanhado aqui a gente. Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo.